Aproveitando que a gente acabou de passar pela semana em que se consumou o golpe de 1964 e que na última sexta-feira a gente estaria na data em que foi instituído o AI-1 naquele ano, ou seja, o Ato Institucional número 1, que deu começo ao governo do regime militar, instituiu a cassação de vários políticos e tal, eu decidi conversar um pouquinho com vocês sobre a ditadura militar aqui no Brasil. Esse é um assunto que me interessa muito e acho que tem tudo para gerar uma discussão muito boa e importante aqui para vocês. Como já devem ter visto no título do vídeo, eu vou abordar aqui uma das teses presentes no livro Ditadura à Brasileira, 1964-1985, a democracia brasileira golpeada à esquerda e à direita, escrito pelo historiador e comentarista político Marco Antônio Villa. Para ser bem direto ao ponto, eu quero tratar da ideia que ele desenvolve de que dos 21 anos do regime militar brasileiro, só 10 deles podem ser considerados uma ditadura. Isso porque, segundo ele, antes e depois do AI-5, havia certas liberdades individuais, eventos e manifestações políticas que jamais poderiam ser toleradas dentro de uma típica ditadura. Nas palavras do Villa, ele diz que dos 21 anos do regime militar, 10 podem ser considerados uma ditadura. O período de vigência do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968 a 31 de dezembro de 1978. Nesse período, o executivo teve plenos poderes e os exerceu de forma ditatorial, submetendo a sociedade civil e os poderes legislativo e judiciário aos seus desígnios. Os anos 1964 a 1968 não podem ser considerados como ditadura no sentido da etimologia política desse conceito. O Congresso Nacional manteve-se aberto, assim como as assembleias legislativas e as câmaras dos vereadores. É verdade que o legislativo foi diversas vezes ceifado pelas cassações, mas mesmo assim era um espaço de discussão política e de crítica ao regime. Os executivos estaduais ainda tiveram eleições, como em 1965, em alguns estados. E, na esfera dos municípios, excetuando-se as capitais e as cidades consideradas áreas de segurança nacional, ocorreu a renovação sistemática dos prefeitos. No terreno da liberdade de imprensa, os jornais que se colocaram no campo oposicionista denunciaram as mazelas do regime. As editoras publicaram livremente seus livros, mesmo sofrendo perseguições por parte dos órgãos de segurança do regime ou de grupos paramilitares. O mesmo ocorreu nos mundos teatral e cinematográfico. Além disso, o autor ainda dá vários outros casos para sustentar essa ideia. Por exemplo, fora desses 10 anos, segundo Villa, não só houve eleições, mas houve casos de vitória da oposição e reconhecimento da mesma. Houve passeatas contra o regime militar, que supostamente jamais seriam aceitas em uma típica ditadura, como a passeata dos 100 mil, que ocorreu em 26 de junho de 1968. Ele diz ainda coisas como que o regime teria sido duramente criticado no cinema novo e que os filmes teriam sido exibidos tanto no Brasil quanto em rede internacional, rendendo até prêmios aos seus produtores. Daí que não só no livro, mas também em vários vídeos e entrevistas, o Villa frequentemente faz perguntas como qual outra ditadura teria permitido alguma coisa assim? E ele vai além. Em entrevista de 2014 para a Univesp, ele diz que se alguém considera isso uma ditadura, teríamos de mudar o conceito nos dicionários políticos. Mas assim, para evitar qualquer mal-entendido, o Villa também não considera que esses outros anos mais amenos tenham sido de plena democracia também. É claro que não. Na opinião dele, todos os anos que correspondem ao regime militar foram de autoritarismo. A questão é que, para ele, autoritarismo nem sempre quer dizer ditadura. Pode ser o caso, então, de a gente pensar em um sistema híbrido, mais ameno, ou alguma coisa assim. Bem, mas seja como for, eu tinha uma expectativa muito maior de que o Villa argumentasse em favor dessa conclusão no livro. Porque assim, que existe um debate dentro da academia sobre a tipologia da ditadura e de governos não democráticos, é verdade. Mas o Villa sequer tentou ir nessa direção enquanto eu lia o livro. Vocês verão, por exemplo, autores tentando argumentar que, para ser ditadura precisa ter essas e essas características, isso, aquilo e tal, e se não tiver isso pode não ser uma ditadura, mas a gente pode chamar disso ou daquilo outro. E eu confesso que quando vi o Villa ser tão categórico no livro sobre o assunto, eu pensei que ele fosse tentar entrar nesse debate, esclarecendo qual tipologia ele segue e defende, mas não, ele não fez isso. Ele só parte do pressuposto de que é possível existirem governos autoritários que não sejam propriamente ditaduras e pronto. Mas assim, só para critério de exemplo, eu vou tentar mostrar algumas posições aqui para vocês entenderem melhor o meu ponto. A autora Jennifer Gandhi, em seu livro Political Institutions Under Dictatorship, defende que, apesar de debatível, ditaduras ocorrem quando quem chega ao poder não alcança por meio de competição eleitoral. Ou seja, quando não é a nação que tem que discutir, debater e votar para se ter o representante e ele chega ao cargo, por exemplo, por um golpe de Estado ou por uma revolução,
Isso então se trata de uma ditadura. Essa é uma definição meio minimalista, mas ela é útil e prática também. E por essa definição, a nossa ditadura teria começado em 1964 mesmo. Outra proposta é dada por Karvonen, que defende que características importantes de uma ditadura também são a falta de pluralismo, comprometimento dos direitos civis, monitorização frequente dos movimentos sociais, violação de direitos básicos e liberdades individuais, é claro. E no final das contas, ditaduras em muitos casos nem precisam transgredir as normas legais vigentes de um país se elas mesmas é que são as legisladoras, certo? Então assim, em geral, conforme diz o Gustav Liden em seu artigo Theories of Dictatorships, Subtypes and Explanations, podemos compilar a opinião de muitos autores resumindo que ditaduras em geral têm outras formas de distribuição e alcance de poder sem ser por vias eleitorais competitivas e que durante os anos de ditadura, os direitos civis e políticos dos cidadãos são frequentemente violados. Eu vou deixar na descrição e na tela aqui agora algumas referências em que vocês podem encontrar uma discussão mais detalhada sobre esse assunto. Então assim, por esse lado, parece correto dizer que o Brasil cumpriu bem todos esses pré-requisitos para se considerar uma ditadura, não é? Mas seja como for, o Villa está correto ao apontar que houve fases mais críticas durante os 21 anos de regime militar. É claro que durante o período do AI-5, a situação das liberdades individuais ficou bem mais comprometida. Está mais do que provado que nesse período houve mais perseguição política, tortura e assassinatos. E que não se diga aqui que esses casos foram apenas excessos, de militares isolados, sem que os principais oficiais soubessem do que estava acontecendo. Hoje nós já temos documentação mais do que suficiente para saber que as principais lideranças do regime estiveram envolvidas, principalmente durante o AI-5, nesses episódios terríveis de violência. Isso tudo pode ser comprovado, por exemplo, pelo levantamento feito por Hélio Gaspari, um dos mais aclamados jornalistas brasileiros. Ele compilou 5 volumes muito ricos sobre todo esse período. Esses livros, em especial o volume Ditadura Escancarada, falam em detalhes com documentos até então inéditos ao público sobre as atrocidades do regime. De toda forma, então é meio que claro que o Villa está certo ao dizer que em determinado período a coisa ficou muito pior. Para usar o linguajar do Gaspari, a ditadura que em uma fase foi mais envergonhada passou a ser mais escancarada e cruel. Agora, é claro que emprestando o termo da Hannah Arendt, também é correto dizer que a ditadura, principalmente nos períodos apontados pelo Villa, não chegou ao nível totalitário de controle que Hitler e Mussolini tiveram em seu período. E, gente, eu até admito que o Villa poderia ter alguma razão em não chamar aqueles 11 anos específicos de ditadura se ele pelo menos argumentasse em favor de alguma tipologia diferente. É que assim, existem autores que dão nomes variados para regimes híbridos que supostamente não sejam autoritários ao ponto de serem ditaduras. Por exemplo, Steven Levitsky e Lucan Way vão estudar casos de vários países após a Guerra Fria que tinham um sistema de eleições, competição entre partidos, mas cujo aparelho de Estado era usado para fraudar os resultados, controlar a mídia, usar coerção de forma injusta e coisas assim. Nesses casos, os autores mostram que se tratavam de países que ofereciam alguns direitos e ainda asseguravam liberdades civis, mas que não eram plenamente democráticos. Daí eles dizerem que esses países eram regidos por um autoritarismo competitivo. E um fato curioso é que esses autores consideram o Brasil, durante o regime militar, dentro desse grupo de autoritarismo competitivo. Outro exemplo de classificação híbrida é a de Farid Zakaria, que chama regimes parecidos de democracias iliberais, dizendo que elas são regimes eleitos democraticamente que rotineiramente ignoram limites constitucionais de seu poder e privam os cidadãos de direitos e liberdades básicas. E, gente, como eu vi o Villa chamar muito essa discussão para si, eu pensei que ele fosse ter uma farta discussão sobre esses termos no livro dele, mas ele realmente é muito sucinto sobre o assunto. Ele só parece partir do pressuposto de que existem sistemas autoritários que não são ditatoriais, mas ele não argumenta em favor de nenhuma tipologia em especial. E isso seria muito importante, porque todas essas propostas desses autores são discutidas e criticadas entre os autores por eles mesmos, para ver se os termos não estão sendo discutidos de forma arbitrária, se determinado autor não está indo longe demais, ou se, sei lá, eles não estão fazendo nenhuma distinção meio que inútil, para o debate.
No caso em questão, primeiro o Villa teria de dizer como que o regime militar de 64 a 68 e de 79 a 85 não cai nas definições de ditadura que eu apresentei no começo do vídeo. Ou então ele deve argumentar em favor de uma definição de ditadura, explicar que ela é melhor do que as outras de um ponto de vista historiográfico e coisa assim, e dizer por que o Brasil não se encaixa nela. Depois ele teria de caracterizar melhor em qual nomenclatura ele considera que o regime se encaixava naquele período, dizendo coisas como: se cumprir esse e aquele critério, a gente pode chamar não de ditadura, mas disso, daquilo e coisa assim. Mas como eu disse, ele não fez nada disso. Em minha opinião, como a forma de chegada ao poder já foi por um golpe, o que claramente era algo contrário à Constituição, mesmo que tenha contado com o apoio da mídia e de figuras políticas civis importantes, e como na instituição do AI-1 já se começou a cassação do que resultou na suspensão de direitos políticos de pelo menos um terço do Congresso, mais ou menos, além de que o regime ampliou seu tempo de governo arbitrariamente, além do que tinha sido internamente combinado antes do AI-5, isso já é suficiente para nós chamarmos aquilo de ditadura. E isso para não falar dos direitos individuais e civis que foram comprometidos naquela época, né? Essas outras formas híbridas que eu citei antes, em geral, parecem combinar muito mais com abuso de autoridade dentro do jogo político, mesmo que jogando sujo, no caso. Esse não foi bem o caso da ditadura militar, que já chegou ao poder por vias totalmente anticonstitucionais. E na minha posição, ditaduras não precisam ser cruéis a todo tempo para serem consideradas ditaduras. Ditadores podem fazer concessões pontuais, permitir certas liberdades individuais para iludir a população, ou porque eles não têm aparatos de poder para controlar todos em cada detalhe, ou ainda porque alguns ditadores do rodízio de militares poderiam ter personalidades menos cruel do que de outros ditadores, por exemplo. Mas que o regime em si, por definição, é uma ditadura? É. E caso Villa queira sustentar uma posição diferente dessa, acho que ele precisaria argumentar mais para nós entendermos melhor o ponto de vista dele. E não se preocupem que mesmo que algum dos ouvintes tenha respeito pela autoridade do Villa, que goste de seus comentários ou mesmo tenha algum carinho por ele, este vídeo não é para desmerecê-lo. Ele é um pesquisador com posições muito importantes para o debate público e com certeza eu o estou levando muito a sério aqui. É claro que o livro dele fala com propriedade contra excessos que são cometidos nas narrativas tanto de esquerda quanto de direita a respeito da ditadura. Mas em relação ao ponto específico deste vídeo, eu tendo a discordar. Mas seja como for, eu quero acalmar vocês dizendo que a gente ainda vai estar em ótima companhia caso vocês compartilhem, da posição que eu defendi aqui. Hélio Gaspari, Boris Fausto, Marcos Napolitano, entre outros estudiosos e historiadores muito relevantes, defendem que os 21 anos de regime militar foram todos de ditadura. E, gente, de qualquer forma, mesmo que a gente não considere o regime como ditadura, no final das contas, esse é um debate mais terminológico, né? Todo mundo sabe que o período cometeu muitas injustiças e que nós devemos nos conscientizar para não cometermos os mesmos erros. Mesmo que alguém chame de ditadura ou de qualquer outra coisa, é importante que a gente reconheça que foi um momento de autoritarismo que a gente não deve repetir. E assim, seria bom evitar também que a nossa vontade de militar com o assunto, seja para a esquerda ou seja para a direita, atrapalhe a gente de entender como que foi esse período de fato, não é? Mas e aí, você gostou do vídeo? Gosta desses temas históricos assim? Então, por favor, para eu saber que tipo de conteúdo de fato interessa a vocês e como eu devo me planejar para trazer os vídeos aqui, não deixe de comentar sua opinião aqui embaixo, viu? E de repente, sei lá, vai que vocês querem mais assuntos sobre a ditadura, assuntos históricos, comentando, por exemplo, se havia uma ameaça comunista aqui no Brasil antes do golpe de 64, e se não fossem os militares dando golpe, a gente ia ter um golpe de esquerda ou coisa assim. Vai que isso interessa a vocês. Para eu saber, só você comentando aqui embaixo. Ah, e claro, se você gostou, não deixe de compartilhar, deixar o seu gostei aqui e me ajudar com qualquer outra forma de engajamento. Fazer isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e aí ele vai recomendar para outras pessoas aqui pela plataforma mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais!